Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Bigaia. Meu nome é Flávia e essa é mais uma leitura canalizada, Divino Masculino e Divino Feminino. Essa, na verdade, é a segunda parte da quarta leitura. Por que tem uma segunda parte na quarta leitura? Decidi continuar canalizando a mesma energia porque eu pude notar que muita gente não compreendeu muito bem a leitura. E eu senti que muita gente pode ter tentado se encaixar ali e numa posição até de vitimismo, ou muita gente experienciando dinâmicas tóxicas que não tem nada a ver com conexão de alma, se encaixando ali como se fosse uma confirmação positiva. Tô vendo um joinha, sabe? Um thumbs up. E, gente, não é nada disso, tá? Então eu vou voltar a canalizar a mesma energia, vou tentar aqui. Antes eu vou continuar, vou falar alguns pontos mais conectados ainda aqui na matéria, né? E vou tentar voltar depois a canalizar a energia desse DM e dessa DF. Então, gente, o que acontece? Depois eu tive que ouvir, né? Obviamente, na verdade, eu ouvi 2 ou 3 vezes por causa da reação das pessoas, porque eu não me lembro o que eu gravo, então realmente eu tenho que ouvir racionalmente depois. E eu pude perceber o seguinte, o porquê que as pessoas não entenderam. Ficou muito claro ali para mim que esse DM, ele não sabe o que ele está fazendo, mas ele também não está fazendo nada. Quando eu usei essas referências do tipo que ele está atirando nela ou fazendo mal para ela, na verdade ele não está fazendo nada. E é isso que causa os gatilhos nela. Então, se você está numa conexão, numa dinâmica onde o homem, tá? Porque aí já não é mais um divino masculino, tem uma diferença muito grande. O homem é agressivo com você, o homem te rejeita nitidamente, o homem é narcisista, o homem tem características negativas, essa leitura ela não é para você. Porque esse DM, como eu estou dizendo, é um DM, tá? Ele tem as sombras dele que estão sendo transmutadas, que estão sendo trabalhadas, mas ele, em momento algum, ele direciona a negatividade dele e os processos dele para essa DF. Então, eu estava pensando aqui, né? Eu meditei um pouco para saber como eu ia trazer isso para vocês, e eu vi um vidro. Eu vi eles dois, cada um de um lado de um vidro grosso, como se eles pudessem se ver, mas eles não pudessem se falar, se conectar, entendeu? Nossa, peraí. Pô, já comecei a canalizar? Não deu nem tempo. Cara, eu tô vendo um clipe. Um clipe do Foo Fighters. Se chama Walking After You. Eu vou colocar aqui. Eu adoro essa música. Vejam esse clipe que vocês vão entender o que eu tô falando. Tá? É um casal que tá separado por um vidro. E eles estão lidando com eles, mas eles não podem se falar, não podem se tocar. Então, eles não estão fazendo mal um pro outro, materialmente. Mas o fato deles não poderem se conectar, e é algo que a alma deles anseia, causa essa angústia dos dois lados. Tá? Tá vindo aqui a energia do DM, eu tô começando a entender o porquê. Não deu nem tempo pra racionalizar muito, já virei de página, já virei de lado já. O que acontece com essa pessoa? É super normal com as energias masculinas, tá? Essa pessoa, por alguma razão, tem uma exigência muito grande com ele mesmo.
É como se ele não se permitisse errar, fracassar, ser considerado talvez menos do que ele acha que mereça. E isso, na verdade, é tudo ilusão do ego, né? O que é muito comum com as energias masculinas, ainda mais, muito mais até do que com as energias femininas, por causa das cobranças sociais que os homens passam, né? Então, é como se talvez ele olhasse para ela e ele não se sentisse capaz de dar para ela o que ela precisa e o que ela merece. Então ele fica num looping, entendeu? Sendo que é como se ele, na verdade, ele em momento nenhum ele tivesse parado realmente para entender o que ela precisa ou o que ela merece. Ele não olha a visão dela sobre ele, ele só olha a visão dele sobre ele. Então ele fica internamente num looping. Não tem nada a ver com o exterior. Ele projeta isso nela, do tipo, não, ela é muito exigente. Não, eu não tenho nada para oferecer para ela, porque ela é alta demanda ou qualquer coisa que ele projete, tá? Mas não é verdade. É algo que ele está criando, é uma ilusão que ele está criando para se manter dentro do looping que ele vive. De autocobrança, de achar que ele tem que ser sempre o melhor, de achar que ele não pode errar, de achar que não é permitido, né, para ele cometer erros e ser pior. Porque me veio nitidamente essa palavra, ser pior. E a ilusão, que pior é esse? Quem inventou esse pior? Quem disse o que é pior, o que é melhor? Entendeu? Então é tudo ilusão do ego dele. E normalmente a pessoa desenvolve esse tipo de crença, né? Porque é uma crença. Desde a infância, por alguma razão. Às vezes a pessoa tem algum tipo de apego, né? Que eu falo sempre que é importante a gente olhar o nosso tipo de apego. Que é como a gente se relaciona, como a gente se identifica de acordo com situações que aconteceram na nossa infância, nas nossas relações com os nossos cuidadores, né? Então, provavelmente é um DM que ou tem sensação de ter sido abandonado, ou realmente foi abandonado, ou perdeu algum dos cuidadores, que podem causar essa sensação de que não tem com quem contar e não é amado, né? E essa pessoa é como se ela se fechasse. Ela achasse que ela não teve determinados privilégios, né, vindos do cuidador, por não ser merecedor. Então, por exemplo, meus pais não cuidaram de mim porque eu não mereço amor. Ou meus pais me abandonaram, né, um dos lados, porque eu não sou bom o suficiente, ou eu não mereço amor. Isso faz com que a pessoa ela cresça com alto nível, né, de exigência sobre si mesma. E não é culpa da pessoa. A pessoa, quando isso chega, né, para ela tem talvez a oportunidade de ter essa informação, ela sim tem a oportunidade de cuidar disso ou não, de ver que realmente não é culpa dela o tipo de apego que ela desenvolveu, né, para a vida adulta. Então se esse é um DM que tem características, né, de uma pessoa com apego de evitativo, né, essa pessoa ela sempre vai se envolver muito superficialmente a nível emocional, porque ela não acha que ela tem algo a oferecer. Ela não acha que ela não acha que consiga experienciar emoções profundas, porque na verdade ela bloqueou, né, essas emoções profundas por talvez não ter, né, com quem contar ou não ter suporte emocional durante a infância. Então, num caso como esse, gente, é o que eu falo, não tem o que fazer. Você vai fazer o quê? Você vai chegar lá e vai falar assim, então, meu querido, você tem esse tipo de apego? Vai procurar um psicólogo? Não. Se tiver proposto
para esse DM nessa vida resolver o tipo de apego dele, para experienciar essa conexão, Deus no comando. Não tem nada que a gente materialmente possa fazer. É o que eu falo. Toda vez que você tenta se meter na jornada do outro, é o seu ego, né? E eu pude entender que essa DF, ela já passou da fase onde ela tenta, talvez, se culpar. Ou... Cara, é engraçado que eu não tô sentindo nem culpa. Não, acho que já teve, obviamente, o período onde talvez ela se culpasse. Peraí, o que eu tô percebendo aqui? Ah, o tipo de apego dela. É, cara, porque tem dentro dos apegos, às vezes tem dinâmicas que se atraem, entendeu? O evitativo normalmente atrai o ansioso. Ela provavelmente é ansiosa. Também deve ter desenvolvido um tipo de apego onde não tinha atenção suficiente dos cuidadores, né? E tinha que sempre provar para os cuidadores que ela era merecedora de atenção, merecedora de amor. Então é como se. Ah, por isso que ela vai e volta. Putz, é isso, cara. Ela vai e volta porque ela é ansiosa. É o tipo de apego. Então, o ansioso tem duas vertentes. O ansioso normalmente ele fica ansioso, ele fica querendo a atenção daquele que é o alvo, né? Vamos chamar de alvo. Se não tem atenção, ela se torna evitativo. Se torna evitativo. Então o que faz? Corre pro outro lado. Entende? E aí, o evitativo, quando o ansioso corre para o outro lado por não estar recebendo atenção do evitativo, o evitativo tem um gatilho que tá vendo? Fui abandonado de novo. Eu não sou merecedor de amor. Aí ele fica no looping. E aí o ansioso também fica no looping do tipo, não tem nada que eu faça para ser merecedor de amor. Aí é tipo, se retrai. É esse, cara, o padrão deles. Entendeu? Por isso que a dinâmica é difícil de ser quebrada. Os dois precisam ter consciência do tipo de apego deles, tá? E o ansioso deixar de ser ansioso, que eu acho que essa DF já entendeu, já parou, já conseguiu identificar, ou talvez não dessa forma, né, que eu tô falando especificando, mas já entendeu que não adianta ir lá, porque talvez é uma questão da pessoa, que aí agora apareceu para mim que é um evitativo, e que o máximo que ela pode fazer é cuidar do tipo de apego dela, né? É o que eu falo. A gente tem que realmente focar na nossa parte, porque se esse DM nunca vir para a superfície o tipo de apego que ele tem e ele nunca resolver, né, não tiver proposto, o que essa DF vai fazer? Vai ficar esperando para sempre? Por isso que eu falei para vocês que eu senti a energia do julgamento, tá? Pode ser que esse julgamento ele seja dado através de um livre-arbítrio para essa pessoa, ou através simplesmente da energia sendo cortada. Ponto. Porque é o que eu falo, talvez a conexão nunca veio realmente para a superfície, para esse DM, a ponto dele ter que trabalhar a conexão. Talvez ele saiba que tem, saiba que sinta, que sente ali, que tenha servido para ele manifestar esses loopings, né? Que são característicos do tipo de apego, mas que talvez ele entre numa conformidade do tipo, eu não consigo passar daqui, e é isso. Entende? E aí a conexão acaba aí, porque não vai passar disso. Agora, se está sendo dado o julgamento por meio de livre-arbítrio, para que essa pessoa
resolva o que ela vai fazer, decida, né, olhar para si e resolver essas questões que foram mostradas. Ó, você tem isso, você é isso, você faz isso. E a forma de você lidar e resolver são essas, essas, essas. E agora, a partir daqui, a escolha é sua. Ainda assim faz parte da jornada desse DM. Eu vejo, né, por causa do meu trabalho, e eu tenho contato com os mais diversos tipos de pessoas e de conexões, que muitas dessas mulheres que se dizem DFs, que dizem estar lidando com DMs, não compreendem, na verdade, o significado disso tudo, né? E as pessoas, elas tentam tanto se encaixar nos rótulos, tanto, que elas estão mais preocupadas em se encaixar no rótulo para ter uma justificativa por estar passando pelo que está passando, do que olhar genuinamente a verdade e, sem se encaixar em nada, lidar com a própria situação. Então, eu vejo mulheres se dizendo DF, mas que odeiam, detestam esses homens que elas dizem serem os seus DMs. E numa conexão de alma, onde o trabalho está sendo realmente feito não só por parte das duas pessoas na matéria, mas o universo está moldando, né, a situação, está transmutando ali a energia entre as duas pessoas. Em determinado ponto, isso já não é mais possível. Não existe mais esse sentimento, sabe? Não só por eu lidar com muitas pessoas em reais conexões de alma, até por mim mesmo, né, falando por mim mesmo, existe uma compaixão e uma empatia pelo outro que vem assim do fundo do coração. Você não consegue odiar a pessoa, você não consegue ver os atos da outra pessoa como sendo propositais, com um único intuito de te ferir ou de te magoar, sabe? É o que eu falo, muitas vezes, se você olhar direito, você vê que às vezes a pessoa está querendo se conectar e não sabe como. Às vezes a pessoa está querendo, também está sentindo e quer se afastar porque também dói, entende? Às vezes a gente olha a pessoa se afastando, a gente, ai meu Deus, está me rejeitando. Mas a gente não consegue parar e pensar que talvez a outra pessoa também esteja sofrendo, então ela precisa se afastar, sabe? Então são coisas que, quando a gente está num nível alto de compreensão do que está acontecendo, a gente aprende a entender, não só entender, a gente sente o lado do outro. A gente sabe que a pessoa às vezes está sofrendo com aquilo também, então a gente dá espaço. Então eu vejo que talvez esse eclipse até, inclusive, né, o vídeo vai sair depois desse aqui, vai trazer muito disso para a superfície. Muita gente se dizendo, ah, eu sou DF, aquele é o meu DM. É mesmo? Tem certeza? Então, por mais que tenha uma pessoa ou outra que tenha a habilidade de distorcer o que ouve, né, nesses vídeos ou por aí pela internet de forma genérica, para poder não fazer, na verdade, trabalho nenhum, né, eu acho que essa energia do eclipse não tem muita escapatória, tá? Eu acho que, querendo ou não, o universo vai fazer movimentos para as coisas, as peças, elas se moverem para a verdade, sabe? A gente não vai mais ter tanto controle nem tanto livre-arbítrio em como as coisas se movimentam. Então, gente, essa leitura aqui, na verdade, ela é para colocar pingos nos is,
em relação à primeira parte e trazer mais clareza sobre aquilo que foi lido, né? Porque realmente eu vejo às vezes coisas muito profundas e a forma como às vezes a jornada das almas se manifesta, se você pegar aquilo e tentar encaixar na matéria, pode causar uma certa confusão. Então, o que eu acho que foi o que aconteceu, né? Eu vi que muita gente compreendeu ali, mas eu vi que também tem muita gente que não compreendeu. Da mesma forma que, como eu senti fortemente que tinha uma ligação entre a leitura 1 e a leitura 4, muita gente viu a leitura 1, se encaixou, falou, esse é minha conexão, estou só esperando o meu prato chegar. Que eu também tive que ouvir, né? A 1. E aí, quando chegava na 4, que tinha basicamente a mesma energia, só que a 4 era mais negativa, né? A pessoa entrava num looping de decepção, sendo que, cara, é o que eu falo, você escolheu se encaixar na primeira, sabe? É o que eu falo, a gente tem que ser verdadeiro com a gente. Não tem ninguém te forçando a ouvir a leitura e se encaixar. Quando você faz isso, você sai perdendo. Entende? E aí a pessoa vai ver a 4 e entra num looping de decepção. Agora você imagina quantas vezes por dia essa pessoa não faz isso vendo um monte de vídeo na internet. Por isso que eu falo, gente, agora é o momento de ter responsabilidade. Vocês vão ver o vídeo do eclipse, vocês vão entender exatamente o que eu estou falando para vocês em relação à responsabilidade. E se o universo começar a impor que é a hora de vocês saírem dessa ilusão e vocês começarem a lidar com vocês mesmos e sair dessas muletas que vocês acreditam que são conexões de alma, não vai ter nada que vocês possam fazer. Então é o que eu falo, é aquele aceita que dói menos, sabe? Começa a aceitar já antes de começar a aparecer que existe a possibilidade de não ser nada do que você espera. Eu já faço isso há anos. Eu já vivo eternamente com a possibilidade de que pode não ser nada do que eu espero. Então eu vivo o dia de hoje num estado de presença. Amanhã é outro rolê. E aí assim a gente vai vivendo, ainda mais para mim que eu tenho facilidade de navegar entre as timelines, para mim é muito difícil manter um centro se eu não viver o estado de presença. Porque eu posso ir para trás e para frente, para cima e para baixo, energeticamente. Agora você imagina se eu não faço algo para me manter no chão, como eu ia viver? Completamente louca, sem a menor referência. Porque eu sei o que vai acontecer lá na frente. Só que eu não sei quando. Entende? E a mesma coisa, quem tem essa habilidade, quem tem essa capacidade, tem que se centrar, tem que viver no estado de presença. Porque além da gente saber o que acontece lá na frente, esse o que acontece lá na frente também pode ser alterado. Porque o futuro nada mais é do que a consequência do presente. Se algo for alterado no presente, esse futuro ele se modifica, gente. É simples assim. Então, existe muita responsabilidade para se navegar na espiritualidade. E esse eclipse vai trazer isso, obrigatoriamente. Não vai ter como fugir. E aí vai ser preciso muita humildade para você que talvez esteja se denominando, determinando em que ponto da jornada você está, você saber que muitas vezes você vai ter que voltar a 80 casas, voltar para o início, recomeçar tudo. Tá, gente? Porque é a energia da Lotus. Vocês também vão entender. Quando eu falo da Lotus na leitura do eclipse. Então acho que é isso, meu povo. Espero que eu não tenha deixado nada mais por alto. E vou continuar fazendo essas leituras se eu for guiada a fazer. Né? Eu estou fazendo algumas alterações no canal. Esse período agora de semana do eclipse é quando eu descanso das leituras pessoais, né? Tiro um tempinho das consultas para organizar
a mim mesma e ao meu trabalho, porque eu faço vários downloads e, enfim. E acho que é isso, gente. Discernimento aí, força, é nós, tamo junto. Ai, meu senso de humor tá tipo zero, zero. Mas vai voltar se Deus quiser. Então é isso, gente. Fiquem com Deus aí. Um beijo.